Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, pessoal, eu sou André Lobão e comigo estão Júlia Caldas, Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Opa, boa noite. Boa noite. Oi, gente, boa noite. No programa de hoje vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o cessar-fogo do genocídio palestino e também vamos conversar com Mohamed Hussein, professor da UFSC e coordenador regional da Rede Universitária de Solidariedade ao Povo Palestino. Mas antes, vamos ao nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Bom, pessoal, vamos tentar entender o que está acontecendo nesse exato momento no Oriente Médio. O Estado sionista está adiando, protelando a passagem da primeira fase para a segunda fase do acordo de paz em Gaza. Por que isso está acontecendo? Porque não estão respeitando os acordos colocados entre as duas partes. O Hamas está reclamando muito, não só o Hamas, como a Câmara Conjunta, que são as 5 forças que lutam em Gaza, Hamas, Jihad Islâmico, um dos braços do Fatah, Frente Democrática e Frente Popular. A entrada de auxílio emergencial, a entrada de auxílio humanitário está reduzida, é muito aquém do que foi acordado, e pode ser que o adiamento da libertação de presos palestinos force, de alguma maneira, a algum tipo de retomada de agressão. Nem os Estados Unidos, nem o Estado sionista estão colocando a possibilidade de retirada de tropas sionistas de Gaza, pelo menos no norte de Gaza. Esse é um elemento. O outro elemento, não é menos grave, é um sublinho. Por quê? O inimigo recuou, mas não recuou todo. O inimigo recuou até chamados 5 pontos estratégicos, bem na fronteira, não entrando no máximo 5 quilômetros, e o acordo de paz, um acordo interno, cessar-fogo, faz com que mais ou menos 85% do parlamento libanês deem apoio ao governo do general-presidente Youssef Aoun, mas a obrigação das Forças Armadas libanesas, do seu exército em particular, é reconquistar a soberania do território e dar garantia de vida e segurança às famílias do sul que estão retornando. Em algum momento, o exército libanês está posto à prova. Em algum momento, essa prova possivelmente não vai ser cumprida. Ou seja, infelizmente, falo com muito pesar, né, como presidente libanês, mas as Forças Armadas do Líbano são muito mais um arranjo de status das famílias poderosas de cada um dos setores étnico-culturais, étnico-religiosos do Líbano, das mais 16 comunidades libanesas que existem, do que necessariamente uma força de combate, uma força de defesa. O Hezbollah, sim, tem capacidade de combate, e as 7 forças político-militares que estão dentro do guarda-chuva da resistência libanesa têm capacidade de combate ao provável. Só que se o Hezbollah e seus aliados voltam ao fronte de luta, acaba com essa força. Então é um momento, não diria eu, crítico, porque é um momento crítico, e o Gilad Shalit, o oeste da África, que o inimigo chama de Oriente Médio, é uma redundância, mas é um momento duplamente delicado. Dito isso, a gente pode ir para o nosso programa e também ouvir os comentários, por favor, do André e do Mohamed. Boa noite e bem-vindo. Pode começar, Mohamed. Boa noite, Bruno. Boa noite, André, Júlia, nosso convidado Mohamed Hussein. Boa noite, pessoal. Curtam, compartilhem. Bom, o cessar-fogo ele foi acertado. Vou falar primeiro do cessar-fogo do Líbano, né?
houve os garantidores, França e Estados Unidos, né? Esses garantidores que não garantem o movimento do seu protegido, o Estado sionista de Israel. É muito claro a resolução, né, da ONU, e, para variar, mais uma vez, não respeita nenhuma resolução. Ela que pediu que fosse tudo pela resolução, o Líbano também quer pela resolução, todas as forças querem pela resolução da ONU, mas, ao fringir dos ovos, não vou mais sair, vou ficar aqui. Invade, já considera zona tampão, que é o território ocupado agora maior, e eu não vejo outra forma de tirar o ocupante costumeiro que não seja a força. Gaza ela teve centenas de quebras de cessar-fogo pela entidade sionista, por Israel, né? E começam a propor coisas absurdas, ele e o seu protetor, os Estados Unidos, agora com Trump, e cada vez mais grave, pior, né? E o mundo fica olhando e assistindo e fala em multipolar, mas eu não vejo multipolarismo nisso. Não vejo multipolarismo, vejo, como sempre, os palestinos sozinhos, os libaneses sozinhos, né? Então, esse é o meu ponto de vista, infelizmente, continua na mesma. Grande possibilidade de voltar à guerra, sim, grande possibilidade de voltar à guerra. Depois de troca de prisioneiros, depois de acertar esse cessar-fogo com o Líbano, vai voltar às agressões. Mas dizem que o grande Satã é o Irã, né? Essa piada. Irã forte, é isso que eu te quero, Irã. Né? Eu quero que você, né, reviva o eixo da resistência e, se tiver que ir para cima deles, estamos juntos. E é isso. Lobão? Eu acho que esse período de cessar-fogo, junto com a mudança, né, do comando lá do Império dos Estados Unidos, com Donald Trump, deixa bem claro, né, a posição. Tem relações, né, tudo que está acontecendo no Oriente Médio e agora na guerra da Ucrânia. Então, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está sendo construído um grande acordo, de alguma forma, eu acho que eles tentam replicar na região do Oriente Médio. Principalmente ali, já aconteceu na Síria, com a tomada do poder, e agora no Líbano, enfim, há um chão que ainda não está sólido, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. O que a gente sabe é o objetivo, qual é o objetivo do imperialismo dos Estados Unidos, de Israel, em relação aos palestinos, que é a sua remoção total, a eliminação total de sua cultura. Mas, assim, acredito que ainda é preciso esperar os acontecimentos de fato, o que vai suceder daqui a pelo menos 1 a 2 meses. E aí teremos, sim, uma ideia do que de fato vai acontecer. Vai acabar o prazo de cessar-fogo, pode ser, e provavelmente, o que vai acontecer, a retomada dos bombardeios, e como a resistência a partir do Líbano se dará, e toda essa conjunção que o Bruno citou, toda a negociação, toda a articulação política vai se dar lá dentro, né? E é fundamental também, a que o Mohamed falou agora, qual o papel do Irã, de fato, nessas circunstâncias, né? E os palestinos estão lá, sozinhos, resistindo e lutando. É isso aí. Me permitam falar das manifestações do dia 13 de fevereiro. Eu gostaria de agradecer muito aos comitês de Belém do Pará. São atos em frente às embaixadas e consulados do Brasil dizendo: a Palestina não está à venda. Um abraço para Belém do Pará, Maceió, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Santo Ângelo. Muito obrigado por representar e levantar nossa bandeira.
E, em nome deles, eu quero saudar o doutor Mansur Salum, né, secretário da Frente Palestina Livre de Santa Catarina, coordenador da Rede Nacional de Estudantes de Apoio à Palestina, que fez a manifestação, esteve na manifestação de Florianópolis, e Fátima Suleiman, presidente do Comitê Permanente da Causa Humanitária de Ribeirão Preto. Muito obrigado a vocês, a todos vocês que estiveram lá. Valeu. É isso, Mohamed. Então, vamos abrir para o nosso convidado, hoje recebendo no programa Mohamed Hussein, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador regional da Rede Universitária de Solidariedade ao Povo Palestino. Boa noite, professor, e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, eu que agradeço o convite. Espero que renda bastante. Com Temos certeza. muito o que falar, né? Vamos lá. Vou começar, então, abrindo a nossa entrevista para que o senhor nos fale um pouco sobre a sua tese, que tratou da intifada como gesto, né, como um ato ali de reafirmação do povo originário diante do invasor. Então, se o senhor puder desenvolver um pouquinho sobre essa proposta, essa ideia com a gente, por favor. Obrigado a todos que estão ouvindo também, que partilham desse sentimento, né, pró-Palestina, né, essa causa tão nobre, que nós temos tentado, né, fazer o possível aqui no Brasil. O Mohamed falou aí dos atos do dia 13, o sol escaldante, mas a gente conseguiu ir para a rua, conseguimos fazer, né, uma demonstração de apoio mínima, né, que é o que a gente pode aqui do Brasil, né? Não tem muita coisa para fazer além disso. A minha tese de doutorado, ela trata de não só, né, dessa afirmação do povo palestino perante o inimigo, mas sim do que faz com que os palestinos se levantem até hoje, né? Como é que eles conseguem resistir 76 anos, né, uma dominação, uma colonização? Como que isso é passado de geração para geração? Eu trabalhei do ponto de vista da psicanálise e tentei mostrar, né, através dos meus estudos, de muita pesquisa, como que isso aconteceu, qual foi o momento. Vou até citar o meu orientador, o Georges Dilberman, é um filósofo francês, de origem judaica, inclusive. Ele me disse assim, ó, como é que o Davi judeu se tornou o Davi palestino? Então, eu tentei falar isso na minha tese, eu até conversei com ele e disse, olha, isso é muito falado, né, de que os jornalistas fazem essa relação, né, de que os palestinos são a minoria contra o gigante Israel, mas eu pensei assim, ó, eu não quero falar só sobre isso, né, eu quero falar sobre o que acontece na cabeça dos palestinos, realmente. O que faz com que eles se levantem. Porque, nossa, são 76 anos, geração a geração, né, vai passando isso, e eles estão sendo colonizados, sendo maltratados, sendo humilhados, e eles continuam ali, todos os dias, se levantando. Então, a minha ideia foi trabalhar de um ponto de vista diferente do que normalmente é tratado, né, o tema, né, não do ponto de vista geopolítico, né. Obviamente que eu tive nessa parte, tive que trabalhar com isso, porque senão fica impossível para a pessoa mais leiga entender o assunto, né? Tratar o título, por exemplo, intifada como gesto, então, saber o que é intifada, o que são os gestos de levantes que eu tratei, fica impossível, né? Então, através dos gestos de levantes dos palestinos, desse gesto mínimo aqui, né? Ou de um grito, de alguma coisa, eu tratei o tema. E eu acredito que um bom resultado. Nesse fim de semana eu dei uma palestra no Encontro Paranaense de Psicologia. O ano passado eu digo a gente, porque a minha esposa, ela legendou um filme da doutora Samar Jaber, que é uma psiquiatra, chefe do Departamento de Saúde Mental da Palestina, e ela legendou o filme. Nós fizemos a abertura de um evento em Belo Horizonte, o Congresso Brasileiro de Psicologia e Imigração, e foi muito bacana a exibição do filme. Tivemos várias palestras, a doutora Samar esteve em loco, né? Então foi muito bom mesmo. Acho que a exposição dela, os nossos cursos, né, temos vários mini cursos, o evento em si, ele disse muita coisa. E se nós conseguíssemos promover, né, algo semelhante, seria maravilhoso em todos os locais, né? Mas voltando à minha tese, tá? Eu trabalhei
esse tema porque eu sou descendente de palestinos. Meu pai e minha mãe são refugiados. Meu pai chegou em 62, minha mãe chegou em 67, né, depois da Guerra dos 6 Dias. Eles foram expulsos de lá, vamos dizer, mesmo que tenham saído, né, como Israel diz, tenham saído, os maus tratos são tantos que tem gente que quer sair, obviamente, porque não aguenta mais. Então, foram expulsos da terra, né, e se conheceram aqui no Brasil e acabaram gerando 7 filhos, que somos nós, como a resistência palestina fora da Palestina, né? Como vocês viram em Gaza, né? Ter vários filhos é uma resistência, né? Então, não precisa sair na rua, atirar, jogar uma pedra. Basta existir na Palestina, ou existir no mundo como palestino, que já é resistência, né? Então, eu trabalhei desse ponto de vista, né? De como os palestinos conseguiram, né? Se manter, né, na resistência, conseguir levantar, né, a cada vez que são agredidos, sabendo que existe a chance de serem assassinados a qualquer momento, continuam se levantando. Então, meu trabalho foi em cima desse local onde houve o 7 de outubro. Coincidência ou não, né, tem várias fotos, várias imagens lá de Gaza, da cerca ali, onde houve a Marcha do Retorno, em 2018, 2019, né, e eu fiquei surpreso demais, porque na minha análise ali, pesquisando, não passava uma mosca ali naquele local. De repente entram os parapentes, né, foi uma surpresa enorme para mim, uma surpresa enorme, né, e aí eu reagi assim de forma inusitada até, porque eu acordei e soube da notícia e fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Só pode ser mentira, é um filme que está acontecendo, né, porque quem vê aquilo naquela maneira fantástica da invasão, né, do 7 de outubro, né, a gente fica pensando como que isso aconteceu, como foi permitido, não foi permitido, foi um acordo, foi a resistência que conseguiu. Então, várias teorias foram, né, lançadas sobre isso. Mas é isso, a minha tese, ela trabalhou com esses temas e eu trabalhei com imagens, especificamente, né. Então, as imagens que são pesadas, né, de como, por exemplo, um amputado, numa cadeira de rodas, consegue lançar uma funda contra um soldado israelense lá do outro lado da cerca, sabendo que o cara está lá apontando uma arma para ele, né, um sniper, pronto para atirar e matar, né? Então, isso aconteceu com várias pessoas que apareceram na mídia, e aí eu olhei para aquela foto, né, eu fiquei tocado, não só por ele estar amputado. Eu já conheço a história dos amputados de Gaza, fiz um estudo sobre eles também. A gente fica com pena, né? Muita gente fica com pena, olha os amputados, mas aí são tratados como heróis. Não sei se vocês sabem disso, né? Muitas mulheres querem casar com os amputados, tá? Porque eles são heróis, eles estão ali, eles perderam as pernas, ou braço, ou né, alguma coisa, porque eles foram atacados, né, por Israel. Então, o Fadi Abu Salah, que aparece em uma das fotos, a casa dele foi bombardeada em 2008, e ele está lá em 2018, né, na cadeira de rodas, né, girando a funda e jogando uma pedra contra o soldado israelense. Então, tem outra que aparece uma mulher jogando uma pedra, né, no meio do fogo. Achei a imagem linda também, mostrar que as mulheres palestinas, elas têm voz, as mulheres palestinas são fortes, né? Porque o mundo inteiro fica dizendo, não, as mulheres palestinas não têm voz, elas não são nada. Quem vai ali para a batalha são os homens. Estão lá elas pegando pedra, jogando contra os soldados, né? Tem mulheres socorrendo, tem mulheres trabalhando em todos os lugares. Então, trabalhei com pontos específicos, né? O que as crianças palestinas fazem, o que as mulheres palestinas fazem, né? E citei alguns nomes na minha tese e trabalhei em cima desses nomes. Não sei se eu paro, né? Eu acho que é melhor. Né? Deixa eu te fazer uma questão. Vou fazer uma pergunta ao senhor, professor. Opa. Vamos seguir. André, depois vamos seguir. André, por favor. Bom, eu queria mandar aqui um abraço para um amigo que está na audiência, que é o Mário Gatti, aqui morador de Copacabana, Rio de Janeiro. Mário, um abração para você. Mário é tricolor, torcedor fervoroso aí do Fluminense, assim como eu. Bom, pedindo também a você que está assistindo aí o nosso programa, está na audiência conosco, curta e compartilhe aí o Oriente Médio em Revista em suas redes e mídias sociais.
e também pedimos aquela força, aquele apoio, né, para a sustentabilidade do programa. Daqui a pouco o Alan está jogando aí o endereço do Pix e o QR Code. Professor, como sempre fazemos aqui no Oriente Médio em Revista, os descendentes de árabes neste programa, a gente sempre pede para eles explicarem para a gente, trazerem as memórias familiares e a formação da identidade com a terra de origem. Fala um pouco disso para a gente, das suas origens, enfim, das suas memórias familiares. Tá bom. Então, como eu disse, meu pai e minha mãe quando se conheceram no Brasil, né? E casaram aqui, foi em 69, tiveram 7 filhos. E aí se estabeleceram no Sul, lá no Rio Grande do Sul, né? Depois acabaram indo para a fronteira ali no Chuí, né? E tiveram lojinha, como a maioria dos árabes, né? E eles ensinavam a gente dentro de casa só podia falar em árabe, né? Eu não lembro nem como foi essa diferença entre o árabe e o português, como eu aprendi, mas foi natural, eu acredito, né? Eles só falavam em árabe conosco e as outras pessoas falavam em português, televisão, tudo em português. Então, depois maiores, a gente começou, quando a gente acostumava a falar em português, né? Dentro de casa não podia, eu voava um chinelo ali. Bom, era somente falar, né? Mas era sempre uma maneira de manter, né? A tradição da língua, da cultura. Meu pai e minha mãe colocavam música árabe o tempo inteiro pra gente, né? Músicas tradicionais, não só palestinas, mas libanesas, egípcias, né? Os cantores famosos do Oriente Médio, né? Então, o que eu lembro bem, assim, de ser criança, enquanto criança, né? De estar ouvindo música árabe e dançando, né? A dabka palestina. Hoje eu não sei mais dançar, eu tinha muita coragem naquela época, né? Então, fazia a dança tradicional, né? E hoje eu entendo muito bem, né? O que significa isso, né? Manter a tradição, porque eles sempre tiveram a esperança do retorno, né? De um dia poder retornar para a Terra. E esse retorno não aconteceu. Então, sempre tentaram, né, manter a cultura dentro, né, de nós, assim como eu estou tentando manter nos nossos filhos, né? Então, a gente vai sempre lembrando de maneira a retratar o que era na Palestina. Claro que a gente sabe que mudou muito, né? O árabe que eu falo hoje mudou bastante, porque o árabe que meus pais falavam em casa era o falah. Eu não sei se o Muhammad Ali falou falah ou não, né? Ela falah, abuia falah. Peraí, calma, vamos explicar. Desculpa, Mohamed, vamos explicar. Falar que é o dialeto camponês. Camponês. Isso mesmo. Pessoal, calma, dialeto camponês. Interior, né? Isso, é o árabe original. O caipira daqui, né? O caipira, né? Seria o caipira. Assim, eles falam, tem um pouco de diferença, assim, né? Mas quase todo mundo nos entende, né? Muita gente faz questão de continuar falando para manter esse árabe originário do campo, né? Porque é uma maneira de manter a tradição, porque era a cultura, né? A cultura palestina era baseada nas tradições do campo, né? Então, até a comida, né? Tem muita comida que vem das tradições do campo. É uma cluba, né? Aquele pão maravilhoso, né? Então, tem uma disso, questão, né? que eu acho muito interessante, professor. Desculpe interrompê-lo, perdão. Tem uma coisa que eu acho muito interessante. Hoje nós temos a internet, né? De alguma forma, essa comunicação é muito facilitada. Mas, assim, as suas lembranças de criança, era possível? Como é que era? Telefonava para lá, ligavam para cá? Ou era as cartas? As cartas, efetivamente, que eram uma solução para essa comunicação? Então, o meu pai, principalmente, ele ficou isolado no Brasil, né? Quando ele veio para cá, ele veio sozinho, não vieram familiares com ele. Da minha mãe, não. Minha mãe já tinha familiares aqui no Brasil. Então, até hoje, não tem familiares do meu pai aqui, né? Ele ficou sozinho. Então, como é que ele se comunicava com os familiares dele? Né? Ele queria mandar dinheiro daqui do Brasil para ajudar o pai e a mãe, né? É quase sempre a mesma história, né? Ele vem para cá trabalhar para ajudar os familiares lá que não tinham como trabalhar, né? Os mais velhos, principalmente.
Então, se falavam por cartas, né? E também, né, tipo, nós não tínhamos telefone, né? O telefone era caro, né? Quem tinha era o vizinho, que tinha mais condições financeiras, né? Então, o vizinho vinha, olha, estão ligando. Aí eu lembro de ir lá com meu pai, eles gritavam no telefone, meu Deus do céu, como se, né, a pessoa que está lá na Palestina está longe mesmo no telefone, né? Alô! Eu não sei se na tradição, né, os mais velhos faziam isso, né? Como se tivesse muito... Eu tinha impressão... Que saudade, né, do meu velho. Então eles falavam, né, dessa maneira, mas tinha pouca comunicação, né? Tinha muito pouca comunicação, né? Era assim, eram para quando tinha um acontecimento, né, para entrar em contato, ou simplesmente para mandar notícias, né? Então as coisas, por exemplo, faleceu alguém lá, né? Coisas ruins, principalmente, né? Chegava carta, quando chegava a carta eu ficava apavorado, né? Notícia de alguém que faleceu e eu não conheci, né? Eu sempre pensava isso, meu Deus, eu não vou conhecer outra pessoa, né? E foram acontecendo, infelizmente, né? Demorou muito para que eu voltar. Sim. Eu gostaria de voltar ao seu trabalho, que hoje eu li ele, né, numa corrida fantástica, né? 2 pontos me chamaram muita atenção, né, e eu gostaria, né, de fazer. Sim, ele é muito visual, dos gestos, da questão, né, do levante, né, das 2 intifadas, que são os levantes, da marcha do retorno, anterior a Nakba, agora Gaza. Então, sempre tem gestos e coisas, né? E me chamou muita atenção, né? Eu gostaria que se manifestasse sobre o sumud, que muitos traduzem como resiliência. O que seria o sumud no seu trabalho? O sumud, ele é uma coisa, eu acredito, tá, que seja própria dos palestinos. Tá? É uma característica própria. Assim, é mais fácil a gente ver uma pessoa, né, manifestando o sumud de verdade do que a gente descrever. Mas vamos lá. O sumud, ele vem da resiliência. Pronto, pode ser. A gente pensar no português com resiliência, a gente aguenta, né? A gente se mantém firme, mas não é só isso. Não é só isso. Para os palestinos, isso vem de geração para geração, porque eles veem o que acontece com os familiares deles. Eles já sabem da história que aconteceu com os familiares deles, né? Com seus antepassados. Então, realmente, a ancestralidade, ela chega, né, com muita força. Então, ela acontece na cabeça dos palestinos. Quando nós estivemos lá, Muhammad, vou dar um exemplo, né? A gente vê, até nas fotos aí da minha tese, tem um menino, né, peitando um soldado israelense, né? Só o olhar dele, a gente percebe o que é sumud. O olhar, aquela coisa que vem de dentro, sabe? Não é uma raiva, não é raiva. Não vou sair daqui. Não vou sair. Ele está desafiando, né? Ele está desafiando o ocupante, o agressor. Quando nós estivemos lá, eles tiraram o motorista da nossa van, estamos levando para o aeroporto, porque como brasileiros nós podemos ir para o aeroporto, né? Porque os palestinos não podem ir para o aeroporto em Tel Aviv, eles têm que ir para a Jordânia para pegar um avião para vir para o Brasil, por exemplo. O palestino não tem direito. Então, a gente estava indo lá e eles pararam a van, né, e a porta não abria direito, é um carro velho, né? Os palestinos têm carros velhos e tem a placa especial de que pode passar para o outro lado, né? Porque as estradas também são bloqueadas para palestinos, a não ser alguns que têm essa... É um apartheid completo, né? Então, ele desceu do carro, o cara começou a gritar com ele, apontando a arma para ele. Quando eu olhei, nós olhamos, eu, minha esposa e meus filhos, ele estava peitando o soldado com a arma no peito, sabe? Ele não queria nem, sabe? Vai acontecer uma tragédia aqui, mas ele não estava nem aí. Aí acabamos interferindo, eu e minha esposa falamos um pouco com o soldado, falamos em francês, demos uma enrolada lá, tá, pode ir. E acabou liberando. Mas esse tipo de coisa, enfrentar aquela coisa que não vou sair, não vou fazer, não vou seguir as tuas ordens. Pode me matar que eu não vou seguir. Então tá aqui, ó, tá na cabeça do povo, né? E aí eu descrevi isso, tá na cabeça do povo que vem sendo ocupado sempre. Então é difícil dizer que é só resiliência. Qual é o povo que está ocupado sempre, né? Então tá enganado, foi enganado, né? Enganado nos acordos de paz que nunca foram concretizados, né? Castigados o tempo inteiro. Então isso vem no decorrer do tempo.
A doutora Samar, ela tem uma frase muito bacana, a doutora Samar, já que eu citei, ela diz assim, é como uma raiz forte de uma oliveira, que supera as piores manifestações climáticas e se mantém firme perante todos os obstáculos. Sabe? Eu acho que isso define, né, o povo palestino. Não tem que dizer, por que eles não saem de lá? Né? Então não é resiliência, né? É uma estratégia, vamos dizer assim, mas uma coisa, professor, mais uma Sim. coisa. A sua tese, Intifada como Gesto, você trata do tema do ponto de vista da psicanálise. Fala da indestrutibilidade do desejo de realizar a seguinte pergunta: por que os palestinos se levantam até hoje, mesmo na iminência da morte? Você pode discorrer um pouco mais sobre esse assunto? Então, eu trabalhei com eu vou voltar um pouco ao início, né? Eu trabalhei com a teoria dos levantes. Como é que eu cheguei nesse filósofo? Eu estudei ele no doutorado, e aí conheci ele pessoalmente em Buenos Aires, numa exposição chamada Levantes. Nós tínhamos visto um vídeo dele na internet, gostamos bastante, né? E aí nós fomos lá. Eu tinha um foco, né? Eu acabei mudando a minha tese de doutorado por conta disso. Quando eu cheguei lá, a nossa surpresa, né? Ele colocou um vídeo de Gaza ao lado das fotos do Holocausto. Não sei se lembra daquelas 4 fotos, né? Que saíram, né, da Sonderkommando. E aí eu fiquei surpreso. Ele perguntou, disse, o que tu acha? Eu disse, legal, mas o que o senhor quer dizer com isso? A leitura é tu que faz, é o espectador que faz. Ele coloca várias coisas. A exposição, ela esteve aí no Sesc Pinheiros. Tá? No Sesc Pinheiros. Ela teve aí em 2017, se não me engano, no Sesc Pinheiros. Tá? E fomos novamente encontrar, ele estava diferente. Ele disponibilizou de forma diferente. Aí ele falou, e agora? Pois é, e agora está diferente, é outra coisa. Então, porque ele bota uma sequência diferente, né? Em todos os lugares que ele fez na Espanha, em Paris, Canadá, México, né? Ele coloca levantes do mundo inteiro, né? Para que as pessoas interpretem aquilo. O que significa isso? De pessoas sendo assassinadas, de pessoas atravessando fronteiras, né? O vídeo de Gaza, aparecia até um menino dentro de um freezer vendendo laranjas, porque estava chovendo muito, então ele entra no freezer na rua, né? Uma lata velha, né? Então é incrível, né? Então só para a gente dar sequência aqui, eu queria... Não, imagina, fica à vontade. É uma mescla de entrevista coletiva com live. Eu tinha duas perguntas. Sim, oi, depois eu tenho que responder, que não acabou, assim, é uma coisa pequenininha só. Se der a brecha, eu respondo. Se der tempo, eu acho que dá. Pode ser? Fica à vontade, por favor. Vai, fica à vontade. Então, a teoria do Dilberman é sobre desejo. Ele utiliza o Freud, né? Lá no livro da Interpretação dos Sonhos do Freud, lá de 1920, na versão de 1920, ele fala sobre a indestrutibilidade do desejo. Ele fala do recalque infantil, aquela coisa. Então, eu pesquisei sobre isso e fui a fundo. Então, na minha teoria, existe uma relação entre o desejo, né, que está... depois eu falo sobre que desejo é esse, né, nos palestinos, e que é meio óbvio, né, mas vamos lá. E a iminência da morte. Então, por que os palestinos se levantam até hoje? Então, isso acontece por causa do desejo que está repousado dentro deles, tá lá no inconsciente, está lá no fundo, esperando algo acontecer. Então, quando acontece, por exemplo, uma injustiça, né, um assassinato de alguém, de familiar, pode ver que as pessoas saem das manifestações, no funeral, no próprio funeral, não sei se todos perceberam, mas eles levantam o caixão como um gesto de levante, né, e começa uma manifestação logo depois. E aí vem os soldados israelenses fazer uma nova repressão e novas pessoas são assassinadas, ou novas pessoas são agredidas, presas, e assim por diante. Então, é uma coisa constante, né? E que acontece constantemente. Então, eu trabalhei com essa teoria, de que os palestinos se levantam até hoje por causa do desejo. É indestrutibilidade, desejo que vem de geração para geração, vem sendo transmitido. Então, é essa a ideia, tá? Então, sede de justiça e liberdade. Perfeito. Professor, vou embalar. Na verdade, é uma pergunta só, tá? Que acabou pulando. A gente queria saber um pouco sobre a rede universitária de apoio ao povo palestino. Como se organiza?
onde está inserido, quais instituições está trabalhando no dia a dia. E, aproveitando, infelizmente eu falo com alguma autoridade sobre isso, não gostaria de não ter passado, né? Se eu não passar por algum preço para defender a causa, estou vivo, já está bom, né? Vai virar marca para defender a causa. Existe a presença de sionistas na universidade, e não é pequena. Temos casos e mais casos no Brasil. Então, como a rede organiza esse enfrentamento? Se é que organiza. Por favor. Bom, eu acho que a rede universitária ela se destacou por esse enfrentamento, tá? O surgimento foi para dar apoio aos palestinos e mostrar que os docentes e os técnicos das universidades eles estão também, a par de tudo, estão se movimentando dentro das universidades. Então foi para unir os docentes do país inteiro, né, que foi criada a rede universitária, né? E em coordenações, porque o Brasil é enorme, né? Então separou em coordenações pelo Brasil inteiro. É claro, a gente enfrenta, Bruno, um problema muito grave, né? E a gente ouve isso de algumas pessoas. Poxa, mas eu preciso do meu emprego. Né? Isso não é só de professores, né? Muita gente fala isso. Eu preciso do meu emprego, eu não posso aparecer muito. Para mostrar realmente a força do sionismo no Brasil, né? Porque a pessoa não tem coragem de se engajar, né? Ou de mostrar o rosto, o nome, né? Porque tem medo de perder o emprego, tem medo de ser agredido, tem medo de ser perseguido pelo sionismo. A Unicamp, eu acredito que seja o local mais forte, assim, né? Que tem aparecido bastante a rede universitária, tem se mostrado bastante presente, tá? Claro, São Paulo nós temos os principais líderes aí, né, da rede universitária, que realmente idealizaram o projeto, né, idealizaram todas as tarefas, né. A gente não costuma se reunir em rede nacional, tá, porque a gente se comunica por e-mail, se comunica por WhatsApp, e a gente está fazendo ações o tempo inteiro, tá. Então não significa que as ações são isoladas só da rede universitária. A gente está tentando criar comitês dentro das universidades, né, tentando expandir, né, porque através dos professores, né, a gente está tentando fazer isso, né, puxar os professores para o nosso lado, aqueles, não só os que estão na causa, mas aqueles que não estão nem sabendo. Então, a gente promove palestras dentro da universidade, né, fizemos vários encontros, a cada encontro, o número de professores aumenta. Tá? Isso é muito claro, né, pelo menos aqui na UFSC, né. Por incrível que pareça, Bruno, aqui na UFSC, a gente não encontrou nenhum contrato com empresas israelenses, tá? Então, a gente, pelo menos o que a gente procurou, houve conversas e tudo mais, mas não encontramos nenhum contrato. Então, pelo menos que nós saibamos, não tem nada, né, vinculado. Então, a gente faz o trabalho, houve uma certa manifestação, mas eu acredito que foi mais por falta de conhecimento mesmo, de causa, que a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas acabou negando a presença do Breno Altman aqui, né, porque disse que era um evento, um texto dizia até que era um evento contra o sionismo, né, sim, é um evento contra o sionismo, naturalmente, né, aí falava que era xenófobo, que era não sei o que, coisas muito absurdas, tá, então acredito que foi falta de conhecimento de quem escreveu, né, e não a opinião da reitoria, né? Eu não levei nada disso porque a reitoria apoiou, né, todas as manifestações e disse, olha, a universidade está aberta para isso, né? Então, a gente faz ali, né, tem a liberdade, não temos, a princípio, nenhum tipo de empecilho, né? A gente consegue fazer as nossas palestras. Fizemos, no mês de outubro, que fechou um ano, né, do 7 de outubro, nós trouxemos o Ali Drabar, da presidente da FEPAL, a Cláudia Assaf, que é aquela diplomata brasileira que está atuando bastante, né, está sendo perseguida pela CONIB, né, o Fauzer Machnik. Ela esteve conosco, ela foi entrevistada Sim. aqui. Bacana, muito bacana. E o Tiago, o advogado, esteve também. Ainda não. Nossa, vocês têm que entrevistar ele. Muito bom, assim, muito bom. É um conhecimento diferente, cada pessoa vê de uma forma diferente e atua de forma diferente. Então, como ele está defendendo ela, então ele vê de outra forma, né? Do ponto de vista jurídico, ele tem um conhecimento gigantesco de como ele pode atuar, né? Aqui no Brasil, em relação ao sionismo, que está atacando diretamente, né? Então, eu sinto, porque estamos em Santa Catarina, né? E aqui,
Por isso que eu comecei a trabalhar com a questão palestina, porque aqui realmente é muito forte, né, o sentimento pró-Israel. É muito, muito forte. Nós já não fomos impedidos, né, de fazer manifestações, mas nós tivemos obstáculos. Uma vez, uma manifestação, chegamos na ponte Ercílio Luz, não pudemos atravessar, porque do outro lado tinha uma marca para Jesus e tinha a bandeira de Israel por todos os lados. Então, a polícia não permitiu que a gente se encontrasse, ou como se fosse haver um confronto, né? Então, mas tudo bem, as coisas acontecem. Aqui a bandeira de Israel está em muitos lugares, o tempo inteiro. Mas eu acredito que seja muito, muito por ignorância, por falta de conhecimento. Falta muito conhecimento. A gente está tentando levar nas escolas públicas, né? Fazer palestras de elucidação mesmo, né, do que acontece. Não dizer que é palestino e judeu. Não tem nada a ver palestino e judeu. Judeu é uma religião, gente, pelo amor de Deus. É uma religião, né? Vamos dizer, uma religião irmã do cristianismo e do islamismo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, não estamos lutando contra o Estado judaico. Estamos lutando contra a opressão de um Estado, né, racista. O judaísmo não prega nada disso. Então, é o contrário. Tanto que meu orientador, né, na França, fez questão de trabalhar sobre isso, porque ele diz que ele não consegue trabalhar em Paris por causa do sionismo, que é muito forte. Então, é isso. Né? Assim, o combate ao sionismo, nós fazemos aqui de maneira, eu acho que muito clara, sem pestanejar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter coragem de falar e deu, na lata. Quem quiser participar, participe, vem para o debate, a gente conversa e pronto. É isso. Aproveitando, só uma coisa bem rápida. Eu li hoje no Washington Post sobre aquele rapaz que deu 17 tiros, pensando que era palestinos e acertou em israelenses, né? 17 tiros, né? E o Washington Post ele disse que 70%, houve aumento de 70% no período de islamofobia e anti-movimentos árabes da população em si, contra os muçulmanos, né? Contra árabes, contra palestinos, né? E ela cita alguns exemplos, né? Um menino palestino, né, americano de 6 anos, foi esfaqueado até a morte em Chicago, né? 3 palestinos americanos foram baleados em Vermont. No mês seguinte, uma mulher do Texas é acusada de ter afogado uma menina de 3 anos de origem palestina em uma piscina em maio. Fanatismo, discursos de morte, discursos de ódio. Isso a gente precisa dizer. São as mídias que entopem e a leitura errônea do Evangelho, do Novo Testamento, que esse povo não lê. Né? Que Jesus ele fala que todos são todos, vem as minhas criancinhas, e uma mulher vai pagar uma criança de 3 anos, uma tentativa disso, esse ódio descabido, esse negócio de não poder se manifestar e ainda vem falar em alguma coisa de ser antissemita. Nós somos semitas, né? Pelo amor de Deus, isso é de indignar quando, né, isso me deixa louco quando eu vejo essas ações infundadas. 17 tiros porque ele acha que o cara em Miami, gente. Aqui no Brasil daqui a pouco vai acontecer isso? Não pode. A mídia é culpada disso. Desculpa. Não, imagina. É que assim, a gente vê na televisão aquela coisa, os reféns israelenses, os prisioneiros palestinos que não têm rosto, sempre estão de costas, não sei se vocês perceberam isso. As imagens são terríveis, é quase sempre assim. São 300 palestinos liberados. Nem falam com as pessoas direito. Prendem 350 na Cisjordânia. Sim, eles libertam uns e bombardeiam agora, estão bombardeando a Cisjordânia e matando pessoas. E o discurso vem disso, não é só a mídia. A gente coloca assim, são os evangélicos e pentecostais. Sim, mas eles têm influência de alguém. Quem é esse alguém? São os pastores das igrejas. Eles ganham dinheiro com o sionismo. Perfeito, é isso. Pois é, falando nisso, professor, desculpa, mas falando também de descendência árabe, se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso com a gente. De quê? Tendência grande no Brasil, muito representativa, mas ainda perde bastante para o sionismo, né? Que fatores seriam responsáveis por isso? Também o que pode ser feito para mudar essa situação?
Uma pergunta difícil, hein? Então, assim, ó, a comunidade árabe no Brasil é enorme, realmente, né? Mas ela veio em várias migrações diferentes, né? Então, a gente... a bisavô da minha esposa, por exemplo, ele é libanês, e a gente nem sabe o nome dele em árabe, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, a gente está procurando a origem do nome dele, para saber qual é o nome real dele, né? Porque eles tiveram que mudar o nome quando chegaram no Brasil, entendeu? No início do século XX era assim, né? Não podia falar muito português na rua, né? Era a lei, né? O início da nossa república foi assim. Então, muita gente não falava outras línguas, inclusive alemão, italiano, mas o árabe, né? A maioria deles vieram para cá e muitos mudaram o nome. Então, até o nome árabe foi mudado em alguns casos. Tá? Então, assim, ó, tem pessoas que são descendentes, que conservam a cultura, fazem encontros entre os familiares e tudo mais, né? Tanto cristãos quanto muçulmanos, tá? Não conheço árabes judeus aqui no Brasil, tá? Eu conheci o Didi Berman, que é esse filósofo lá em Paris eu conheci, tá? Outros judeus que apoiam a causa palestina, tá? Tem um movimento muito forte na Europa em favor da causa palestina. Mas aqui no Brasil, a comunidade árabe é muito espalhada, o Brasil é enorme, né? Então, no sul do Brasil tem muitos palestinos, uma concentração muito grande, então o movimento foi mais forte. São Paulo tem é muito difícil, sabe? Aqui em Florianópolis, por exemplo, a comunidade libanesa é grande, mas a comunidade libanesa cristã se isolou um pouco da comunidade libanesa muçulmana, sabe? E não participa das coisas, não participa de quase nada. Então, tirando uma ou duas pessoas. Então, a gente precisa realmente fazer essa união. Nós criamos aqui em Santa Catarina a Frente Palestina Livre de Santa Catarina para tentar fazer esse tipo de trabalho. Trabalhar na mídia, né? Eu acredito que vocês tenham visto várias ações nossas, né? Que a gente tem feito aqui em Santa Catarina. Inclusive, a bandeira gigante que a gente pendurou na Ponte Hercílio Luz foi transmitida pela Al Jazeera, né? Nós conseguimos fazer um bom trabalho aqui, né? A gente correu o mundo já, né? Porque a gente está tentando mostrar para o mundo o que está acontecendo, mas é principalmente para o pessoal daqui entenderem. A gente está indo nas ruas, distribuindo panfletos, falando com as pessoas, né? Tem os sindicatos que apoiam, tem os partidos que apoiam, mas a comunidade árabe, ela não tem tanta participação nas manifestações, a gente não pode negar isso, realmente participa bastante. Aqui em Florianópolis já tivemos até uma abertura tão grande que a gente fez conversas com outras frentes, né, como os indígenas, por exemplo. Aqui tem né, uma perseguição enorme contra os indígenas, né? Não querem ver os indígenas na rua, é uma cidade turística. Então, a gente se encontrou com eles no local, a casa de passagem aqui, né, no terminal, onde eles estão lá tentando resistir também. O discurso deles é quase igual ao discurso palestino. Entende? Basicamente a mesma coisa, passaram por um genocídio como os palestinos estão passando. Então a gente conseguiu levar eles para a mesquita. Fizemos um debate na mesquita, foi muito bom, muito bom. A gente está unindo forças para conseguir tentar fazer com que outras pessoas, outros grupos étnicos também, né, participem, para que eles também sejam... Porque é uma questão de humanidade, né? E quando se trata disso, a gente tem que pensar nos outros que passam por isso. Eu acho que é possível, né, se houver uma comunicação maior. Acredito que a FEPAL está fazendo um excelente trabalho, tá? Apesar de resistências e tudo mais de algumas pessoas, tem discussões internas, né, dentro da nossa comunidade, como em qualquer outra comunidade. Mas eu acredito que você faz um excelente trabalho, né, de comunicação, né, pelo Brasil inteiro. E isso está juntando muita gente, né, em volta do mesmo tema. E está conseguindo uma certa coesão. Né? E o que a gente está fazendo é isso. Criamos a Frente Palestina Livre de Joinville, o Comitê Palestino lá em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Então, não fomos nós que criamos. Nós fizemos palestras e instigamos as pessoas a criarem, né, os comitês, a frente. O nome não importa, importa é que é a mesma causa, né? Então a gente está trabalhando por isso, né? Tentando juntar as pessoas, mesmo onde não tem árabes, né? A gente viu que em Joinville, acho que não sei nem se tem palestinos, né? Acho que tem 1 ou 2 palestinos lá. Então a gente precisa buscar essas pessoas. Tem muitas que não sabem como chegar, porque elas acham que deixaram até a origem para trás para fugir da discriminação, para fugir do racismo. Tá? Existem muitas pessoas assim, nós conhecemos. Então é complicado, né? A pessoa tenta negar suas origens para poder viver em paz. Eu conheço sírios aqui, né? Um rapaz que eu não sou amigo, que ele está tentando se afastar para não ser, né, discriminado. Sim, por favor.
Professor, o senhor abordou o Sumud, né? E eu fiz uma relação aqui, pensando, lembrando, de um termo que chama banzo. O banzo era um sentimento muito parecido com o Sumud. Ele é descrito, era o que acontecia com os escravos africanos no Brasil. Tem vários estudos, literaturas sobre isso. E o banzo era uma situação em que o escravo ele ficava em depressão e ele resistia ao trabalho. De alguma forma, era uma manifestação dele de resistência. Desculpe eu voltar ao tema anterior, mas a gente pode fazer uma relação sobre isso, sobre esse comportamento, essa resistência negra com a resistência palestina, o Sumud e o banzo? Olha, eu não conheço tanto o termo, né? Eu estudei um pouco do que aconteceu com os africanos que vieram para o Brasil, com os africanos que sofreram na África mesmo, né, com a colonização, né? Tanto que um dos filósofos que eu trabalhei, Achille Mbembe, né, camaronês, muito conhecido por causa da teoria da necropolítica, que lançou um artigo sobre necropolítica, né, do poder, né, de decidir quem vive e quem morre, né, em determinado território, né, como está acontecendo lá na Palestina, né? O governo israelense decide quem vai viver e quem vai morrer. Tá? Então, aconteceu a mesma coisa. Ele trata desse tema, né, primeiro com a colonização. E ele diz que as diversas formas de colonização que existem na África existem no mesmo lugar, que é a Palestina. Então, nesse artigo, ele demonstra isso, né, ele mostra como que isso acontece na África, como que isso acontece na Palestina. No Brasil, nós tivemos a revolta dos malês. Não sei se dá tempo de falar alguma coisa, mas vou tentar aqui resumir, né? E eles eram muçulmanos africanos que vieram para o Brasil e eles sabiam ler o Alcorão. Por saber ler, né, a revolta deles foi porque começaram a pegar alguns deles, porque eles ensinavam a igualdade de direitos, sabe? Tudo que a justiça prega, né? E isso trouxe, né, fez com que o governo, na época, né, reprimisse essa manifestação. Eles esquartejaram os caras, né, fizeram como um Tiradentes. Acabaram com a manifestação, matando todos eles, praticamente. Tá? Todo mundo que sabia ler, né, tinha que fechar a boca, porque se soubesse, eles matavam, simples assim. Os africanos que sabiam ler eram reprimidos. Então, o que eles faziam? Transmitiam de qualquer forma, de alguma forma, para os outros. Tanto que muita gente fala, né, das outras religiões africanas que tem o islamismo misturado, né? Por quê? Eles não podiam dizer que eram muçulmanos. Então, eles misturaram as religiões. Houve uma mistura aqui no Brasil, nós sabemos disso, né? Muita gente fala de origem das palavras Oxalá, Inshallah e outras. Oxalá. Exatamente. Se Deus quiser. Então, assim, houve essa resistência, claro. A gente sabe que os negros aqui no Brasil, eles resistiram muito, gente. A gente não pode ficar só pensando, não só os quilombolas, né, aqueles que estavam lá, mas aqueles que sofreram, eles também resistiram, né? Eles resistiram dizendo simplesmente não vou fazer, e morreram ali. Né? Muita gente morreu lá porque disse não. Então, o gesto de levante, que eu digo, eu falei no início, né, basta dizer um não. Não aguenta mais a submissão e acaba dizendo um não. E esse não é que traz aquela coisa, né? O desejo de justiça, de alguma coisa, ele sabe que pode morrer. É a mesma coisa a aplicação, né? Então, o Sumud está ligado a tudo isso. O Sumud está ligado a isso, porque essa energia que vem, né, e é colocada para fora, que eu falei que é do desejo, ela tem a ver com o Sumud. O Sumud é essa resiliência super potente, né, que crava os pés e diz, não, eu não vou sair daqui, eu não vou... Então, no caso dos palestinos, é porque eles querem evitar a limpeza étnica novamente. Porque o termo surgiu, assim, começou a se falar bastante depois de 67, né? Depois da segunda, a gente chama de Naksa, né? Então, depois da Guerra dos 6 Dias. Então, realmente, como é que é? Banzo, né? Falou que é o nome de origem? Isso. Eu ouvi isso. Olha só, teve o massacre de Soweto, na África. Não sei se lembram disso. Né? As pessoas saíram numa manifestação e simplesmente, né, não podia, eles assassinaram crianças, assassinaram 700 pessoas naquele dia.
sabe? Por causa da resistência, porque eles resolveram sair na rua naquele dia. Eles sabiam que um outro era assassinado porque falava. Então as pessoas resolveram sair, como na intifada na Palestina, a primeira intifada. Saíram nas ruas, muitos morreram, mas conseguiram, né, chegar num acordo, mesmo que tenha fracassado esse acordo, mas eles conseguiram fazer com que Israel baixasse a guarda, chegasse a um acordo de paz, né? Então isso aconteceu muito, tanto na África quanto aqui no Brasil. É muita coisa para falar, gente. Tem muitos. Ele usou um tema na palestra que ele deu aqui em Florianópolis, né? É um termo que ele disse que o sionismo tem tentáculos, né? Então, a questão palestina também tem tentáculos. Ela vai para tantos lugares, né? E eu busquei trabalhar, inclusive, com conceitos, né, que foram derivados do Holocausto. Eu não tenho vergonha de dizer, porque o que aconteceu com os judeus, muita coisa está acontecendo com os palestinos. E não é, os judeus fizeram isso, agora estão fazendo... Não, essa relação eu não faço. Que não é isso. Aqueles que morreram lá não são as pessoas que estão fazendo isso agora, entendeu? Tanto que muitos deles se manifestaram contra. Né? Muitas pessoas se manifestaram. Eles abafam, obviamente, né? Que tem judeus falando. E eu assisti um documentário, os arquivos, né? Porque na Europa a gente consegue assistir com mais facilidade, onde os soldados israelenses da Nakba de 1948 contam o que eles fizeram, mas eram as ordens deles. Tá? Tem até no final da minha tese um documentário que eles chegavam lá, eles tinham que primeiro tentar expulsar para Gaza, principalmente, né? Expulsar, jogar todo o povo para Gaza. Não quer ir, então tá liberado para fazer qualquer coisa. Então eles começavam, tinha ordens que podia estuprar, tinha ordem que podia matar, né? Mesmo com a bandeirinha branca lá, os palestinos foram assassinados. Então essas pessoas, elas aprenderam de uma maneira terrível, né? E banalizaram o mal. Banalizaram simplesmente. Né? Acho que nosso tempo está indo, né? Eu fico pensando, né? Cá com os meus botões, né? Se a proposta, depois da Segunda Guerra Mundial, fosse fazer uma Riviera em Auschwitz, em Treblinka, como é que o mundo ia reagir, né? Apagar essas coisas, né? Nós temos um presidente americano que fala essas abobrinhas e o mundo faz cara de paisagem, né? Mas essa gestão do fascismo, essa gestão, eles começam na educação, tá? Em Israel. A educação, no ensino médio deles, eles ensinam esse tipo de coisa, que palestino é terrorista, palestino quer matar judeu. Sim, é isso que eles ensinam. Os soldados saem do ensino médio e vão para o exército. Para eles, matar a criança é matar. Não é por menos que as torcidas de futebol gritam morte aos árabes, as torcidas de Israel. Né? Então, continuando que aprenderam, né? E ninguém se escandaliza, né? Ao gritar um grito de guerra desse querendo matar a gente. Né? Mas, injusto. Professor, desculpa, mas a gente está perto do nosso horário, está estourando. Eu vou pedir últimas considerações para o senhor, para o Mohamed e para o André, por favor. Bom, Mohamed Ali ou eu? Pode começar. Tá bom. Mohamed aí tem dois na mesma chamada. Pô, Mohamed em dobro. Bom, eu agradeço muito, tá? Essa chance sempre. Eu digo que é uma chance, né? Que vocês estão dando para o povo palestino, tá? Toda vez que alguém vai falar sobre a Palestina, é uma chance de comunicação com as pessoas que têm pouco conhecimento, ou as pessoas que apoiam, saber que tem gente que está pesquisando, trabalhando, está indo para a rua, sabe? A gente não tem medo, não tem que ter medo, tá? Claro, arrisca o emprego? Arrisca, gente, mas olha, poxa, é uma causa da humanidade, a gente não pode ficar de olhos fechados para isso. Né? Imagine se isso acontecesse com seus familiares. Né? Eu tenho familiares na Cisjordânia, tenho primos em Gaza, a gente não sabe quantas pessoas morreram, a gente sabe que tem gente presa, mas, poxa, imagine que isso, outro dia, na rua aqui, uma pessoa estava ali no ato dizendo assim, vocês estão lutando pelos palestinos lá, e nós aqui, como é que ficamos? Eu cheguei para eles, olha, as pessoas da sua família estão sendo assassinadas, pois da minha estão. Então, acho que eu tenho o direito de me manifestar e eu estou aqui para isso. Então, eu te respeito, eu ofereci uma água para ela e tudo, conversamos um pouco, e ela
e ela, né, pelo menos, respeitou, mas é a falta de conhecimento. Eu acredito que se todos nós levarmos conhecimento para as pessoas que não conhecem, vai ajudar bastante. Tá? Agradeço demais essa oportunidade a todos vocês a que estão ouvindo e ao canal, que é fantástico. Muito obrigado e até a próxima. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Bom, Professor, o pessoal está perguntando aqui no chat onde pode encontrar a sua tese. Ela está hospedada em algum lugar, já foi publicada? Sim, ela foi em 2019, minha tese. Então, eu posso mandar para ti aqui, tu publica agora aí? Eu posso mandar o link. Por favor. Se colocar meu nome Aí completo na internet, é jogo fácil. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. O Alan vai jogar aqui para a galera buscar seu material. Isso é importante, né, Júlia? Isso, daqui a pouquinho a gente já coloca aqui no chat, mas, Mohamed, agora tuas considerações, por favor, enquanto isso. Bom, então, professor, muito obrigado, realmente, né, foi muito bom, né, esse nosso bate-papo, André Lobão, Júlia, né, o Bruno, o telefone dele não estava com uma conexão ruim, ele teve que sair antes, né? Bom, a Cisjordânia está sofrendo muito, né? Já explodiram várias casas, estão expulsando centenas de milhares de palestinos, ou melhor, várias centenas de palestinos, não, né? São 70 mil, 80 mil, né? Para ser mais exato, né? E estão prendendo demais lá em Tulkarem, né? E estão expulsando, e agora já vão lançar o assentamento para 100 mil pessoas em terras palestinas. Eles estão roubando as terras, expulsando e matando, né? Agora, né, quinta-feira e também sábado, haverá troca de prisioneiros. Serão seis prisioneiros sionistas vivos e 4 foram mortos, né? Provavelmente pelas bombas deles mesmos, né? Para lembrar, né, que também houve, né, o assassinato de 2 que tentaram fugir, 2 israelenses, abanaram a bandeira branca e foram fuzilados pelo exército israelense. Eles estavam matando tudo que se mexia em Gaza, e agora estão fazendo isso na Cisjordânia, como também já fizeram no Líbano. Essa máquina de guerra, de morte, né, de assassinato e de lacração em TikTok, ela tem que parar urgentemente. Cartão vermelho para Israel, cartão vermelho para os sionistas. Lobão? Opa, estou aqui. Vou pedir para o... Opa, estou aqui. Eu vou pedir para o Alan jogar aí na tela o link aí do repositório aí da tese do professor, para a galera poder acessar, né? Fazer uma leitura. Pode jogar na tela, Alan? Bom, a gente... Opa, tá aí. Sei que é meio complicado, porque o link é enorme, né? Mas a gente vai deixar um pouquinho aí na tela, o pessoal fotografa, acho que vale a pena fotografar para depois tentar acessar aí pela internet. Bom, a gente quer agradecer a você que assistiu aqui o nosso programa Oriente Médio em Revista, nesta terça-feira, 18 de fevereiro. Lembrando que esse programa será reproduzido no próximo sábado no canal da Revista Fórum. A gente pede também aí, né, Júlia? A Júlia está de volta aí, pedindo o seu like, compartilhar esse conteúdo aí nas suas redes e mídias sociais e dando aí uma força para a gente, né? Contribuindo com aquele Pix importante. Só para dar um recado aqui ao Mário Gatti, ele me mandou um alô dizendo que mandou um Pix para a gente. Creio que já esteja confirmado aí pelo Alan. Valeu, Júlia. É isso, gente. Além do QR Code, tem também o e-mail sindasp@gmail.com
para quem quiser e puder colaborar com qualquer valor para a gente manter o programa. Então, essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. A gente espera vocês no nosso próximo episódio aqui no canal. E o programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dallalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. E contamos também com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o apartheid e o genocídio. Obrigado. É isso, Aproveitamos gente. para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está aqui na tela. É importante dizer que o Oriente Médio em Revista é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, o Coletivo, a Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica e Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. E aos sábados, o canal da Revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, ISTEP. Até a próxima, um grande abraço. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.